Cara, e aí, obviamente a gente tem que falar do Neymar, né, cara? Tipo, é o nosso grande craque, né? Hoje, um nível de maturidade que talvez seja o ápice, assim, da maturidade do físico que ele pode estar, porque daqui a 4 anos a gente nem sabe se ele vai jogar, ele já falou várias coisas assim. Como é que você tá vendo ele pra essa Copa, assim? Porque começou a temporada bem demais, né? E assim, ele sempre foi o cara, publicamente, que bota a seleção brasileira como o topo de tudo e a gente vê isso claramente, né? Que tem uns jogadores que eu entendo certas críticas ao futebol, Neymar lá na França, não sei o quê, mas na seleção brasileira pelo menos eu como torcedor, vejo um cara que se dedica o máximo que pode e tal. Como é que você tá vendo ele chegando pra essa Copa? Concordo quando tu diz, e aí eu pego de 27 a 30 anos, tu mantém a tua condição física, principalmente jogador jovem, leve e ágil igual o Neymar. Então facilita mais do que um jogador mais pesado. E que mentalmente tu tá muito melhor preparado. Né? Eu acredito que o Neymar esteja nesse estágio. Eu acredito por alguns fatores. Inclusive com o fator de preparação anterior a estar no PSG. Né? E eu estou falando de fatos. Eu não quero fazer comentários a respeito de situações passadas e nem projetar a situação futura. Senão a gente fica, sabe? Mas o fato real, como ele foi antes de se apresentar no PSG? Ele já se preparou antes. Uhum. Como foi a sua preparação dentro do clube? Foi boa. Como está tendo um nível de performance? Altíssimo. E ontem e ao longo tem sido dessa forma. Então vamos fomentar para que essa relação continue assim. E não ficar num devagar, mas quando ele for lá, mas quando ele foi aqui atrás. Sabe? Isso não é oportunismo. Vamos analisar o fato real. Vai ter o meu incentivo para continuar agindo dessa forma e se preparando dessa forma. Porque para chegar e para a conquista do título, Neymar é fundamental. É Neymar dependência? Sim. É Thiago dependência? Sim. É Alisson dependência? Sim. É dependência de grandes atletas. E nós precisamos dessa preparação tal qual ele. Porra, até arrepiei, hein? Agora. Assim, já tava confiante no Hexa, mas agora. Vamos pro jogo. Vambora, pô. Entendi. Até eu, agora tava dentro. Cara, deixa eu falar. Bateu, voltou. O Ale Salvador mandou. Salve família. Professor, curto e grosso. A revista Placar recentemente fez uma eleição do 11 titular da seleção brasileira de todos os tempos. O Neymar estaria no seu time? Fala aí pra gente seu time dos sonhos. Curto e grosso, não sei. Eu não posso pegar na história toda, eu tenho que pegar e buscar informações e análise mais profunda. Qualquer análise aí, tu tá me botando numa saia justa para responder de forma rápida. Isso exige muito... Como é que o cara faz? Muita... Tu analisar, muito estudo, muito aprofundamento de ver de cada um, senão eu pego da minha geração só e aí tu retira de outras, cada um dentro do seu tempo, dentro... Mas da minha, por exemplo, na época de atleta era Zico, da minha é Zico. Se for pegar do Rio Grande do Sul, era Zico, Falcão e aí mais 9. Eu lembrei, tu quer que eu faça a minha agora? Ele se inventou de fazer no Sul uma escalação do time dele. Tu vai tomar ali pau no primeiro cara já. Lá a gente foi fazer o programa do Duda, do Duda Garbi. Garbi e o assado com o Duda, e o Duda pediu uma seleção dos jogadores que tinham trabalhado com a gente, fora os da seleção. Aí eu comecei, né? Aí chegou no meio campo, eu digo, vou fazer um 4-3-3. Aí eu coloquei 3. Aí eu vou fazer um meio campo, Ralf, para proteger, Tinga e Renato Augusto. Aí ele falou para mim assim, ó, tu esqueceu do Juninho, teu chefe? Não falei isso assim. Ele vai ser demitido que ele deixou o nosso coordenador fora, o nosso da escola. Aí eu digo, para aí que eu vou mudar, vou botar um losango, Juninho na ponta do losango, com a 10. Já mudei. Aí botei na frente, Teves e Marcelinho Paraíba. E na hora que eu falei isso, eu lembrei, puta, esqueci o Ronaldo Fenômeno, Ronaldo Gaúcho, Edmundo. Não tem como fazer mesmo, não dá. Não dá pra fazer. Não dá. Mas eu fiz a minha lá, deu mais ou menos. Aí todo mundo começou a reclamar de calma que não assinaram a súmula ainda. Tem tempo para trocar, mas essa não dá para fazer, seleção. Até porque assim, a minha seleção, eu vou falar a minha impressão. Então, por exemplo, para mim o Adriano tá lá incontestavelmente, entendeu? Pô, essa é a minha percepção porque eu sou torcedor e tal. Para vocês aí não dá mesmo, assim, é arrumar problema. Eu tenho uma dimensão muito grande. Eu atrás dele fazia assim pra ele.
Ele começou escalando o Marcos e eu digo assim, aí eu não falava assim, tá, mas deixou o Cássio fora. Aí começou. Aí escalei, Você não falou escalei o Anderson Lima, esqueci do Alessandro. Campeão do mundo, levantou. Já troquei. Mas não dá. Não dá. Não dá. Eu estava descendo agora o túnel aqui para chegar aqui e estava a camisa do Ronaldo É, eu vi. com a assinatura, digo, essa aqui eu reverencio. Aham. Cara, eu tive orgulho de poder trabalhar com o Ronaldo. Eu não tive absolutamente nenhum problema em trabalhar com o Ronaldo. E sentia que a presença dele, ela emanava na equipe uma confiança que cada um, quando olhava para ele, eu estou entrando com o Ronaldo, sabe? Muito alto, um nível de confiança muito alto. E mesmo ele, nesse final de carreira, sem estar com as suas condições físicas ideais, aliás, muito longe disso, essa é a verdade, até porque os joelhos dele tinham muita dor, ele sofria muito para se manter nas suas melhores condições. Eu falava assim, nós trabalhamos para entrar 3 bolas para o Ronaldo. Uma, ela vai ser quase. A outra, o goleiro vai ter que fazer uma grande defesa e a outra é gol. Pela qualidade, pela excelência que teve. Em alguns momentos eu pensei assim, por que eu não peguei esse cara quando ele estava no nível, egoístamente falando, pela qualidade dele. Então é excepcional. Quando nós fomos eliminados da pré-Libertadores contra Tolima, eu fiz substituições físicas em relação a alguns atletas. E aí eu chamei o Ronaldo para a gente falar de frente. Eu digo, Ronaldo, para o jogo, domingo era contra o Palmeiras, eu digo, para o próximo jogo, eu vou fazer algumas substituições. E vou fazer uma substituição em relação a ti pelo aspecto físico. Quando eu terminei de falar, ele é um cara muito, muito de boa, muito de paz, mas ele se aproximou de mim e falou assim, então o problema era eu? Então o problema sou eu? Eu falei, não, Ronaldo. Eu estava colocando isso num primeiro plano, porque o primeiro problema é meu, porque eu tenho que equilibrar a equipe. O segundo, eu tenho que, fisicamente, equilibrar e condicionar melhor, porque nós tivemos muito pouco tempo. E é o teu caso, aí eu citei mais 2, 3 casos que precisavam ser recondicionados fisicamente, para ter uma equipe que ela fosse menos qualificada, porém mais competitiva no clássico contra o Palmeiras. E essa foi a opção para aquele momento, mas que nós voltássemos e que nós, na sequência normal e natural da grandeza dele, pudesse voltar. Mas a necessidade eu entendi. Mas eu tirando o Ronaldo, e ele colocando, então, digo, não, o problema ele é um conjunto. E tecnicamente, eu digo, também vou retirar os outros jogadores que não estão produzindo. Né? E aí a gente foi para o clássico contra o Palmeiras. Eu brinco até com o Alessandro, eu digo, foi o único gol que tu fez comigo, eu digo, mas o gol mais importante, porque se não faz o gol, eu teria, tchau, Tite, não tem volta, nem Tite, nem Kleber, demitido, porque era um jogo emblemático. E na sequência, ele colocou, ele disse, pô, eu vou parar. Ele procurou, acredito, o Andrés, e disse, pô, eu vou parar, estava talvez com essa ideia. Eu mandei recados para ele para que não parasse, porque tentei interferir 2 vezes, mas aí também tem que respeitar todo o lado do profissional. O extraordinário, Ronaldo, e daqui a pouco eu carrego, acho que ele parou comigo. Mas eu não queria.